governo prevê captar cerca de 14,9 mil milhões de dólares para financiar o Orçamento Geral do Estado em 2025, com recurso equilibrado entre o mercado interno e externo. O estoque de dívida governamental poderá ultrapassar os 58 mil milhões de dólares, com o rácio dívida-PIB estimado em 103%, confirmando uma trajetória ascendente face a 2024. Mais de 80% desta dívida está exposta ao risco cambial, o que acentua a vulnerabilidade externa das contas públicas. Do total do serviço da dívida previsto, 69% será dirigido ao pagamento da dívida externa, cuja composição se mantém concentrada em contratos com taxas de juro variáveis e maturidades longas. A dívida interna, por sua vez, é maioritariamente indexada à taxa fixa, com maturidade média de 3 anos. O Executivo aposta, sim, em emissões de referência, reforço do mercado secundário e maior transparência junto de investidores para tornar a gestão da dívida mais previsível. Angola tenciona voltar aos mercados internacionais com eurobonds até 2 mil milhões de dólares para alongar prazos e aliviar o custo da dívida. No entanto, há o risco de sobreendividamento face ao peso que o serviço da dívida já representa nas receitas públicas. A sustentabilidade futura dependerá da trajetória da inflação, da solidez da recuperação económica e do êxito das reformas fiscais em curso. Vamos estar a falar sobre a dívida com Dorivaldo Teixeira, o diretor da Unidade de Gestão da Dívida, é o nosso convidado nesta entrevista Zimbo. Muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite, Jacinto, boa noite, telespectadores. É uma honra estar aqui, poder partilhar a perspectiva da trajetória da dívida pública e no máximo daquilo que é o meu entendimento, poder esclarecer ao público em geral. Obrigado. E comecemos com o estoque da dívida governamental angolana, que poderá ultrapassar os 58 mil milhões de dólares neste ano de 2025 em que nós nos encontramos. Este nível de endividamento é, na vossa opinião técnica, sustentável a médio prazo? É uma questão muito pertinente e obrigado pela oportunidade de também tocar nesse ponto. A visão de seu nível de 58 mil milhões de dólares, o estoque de 58 mil milhões de dólares no final de 2025 é ou não sustentável, depende de como olharmos a coisa. Se nós formos olhar a trajetória da dívida, os 58 mil milhões de dólares devem ser, na verdade, motivos de regozijo do nosso lado. Mas a este nível tão alto o governo se regozija? Porque se olharmos, por exemplo, em 2022, o estoque da dívida em Angola eram 72 mil milhões de dólares. Ou seja, ao final de 2024, 62 mil milhões de dólares. Ou seja, estamos a falar de uma trajetória de 2 anos, a existir uma redução da dívida de cerca de 10 mil milhões de dólares. Continua alta. Continua alta, mas está a reduzir. Ou seja, e há um elemento que é fundamental, é que, do ponto de vista também do crescimento económico, nós começamos a encontrar uma dinâmica maior. Pela primeira vez em alguns anos, o crescimento económico de Angola superou o crescimento da população, que é um dado positivo. Só uma vez? Sim. Neste momento, o que está a acontecer é quebramos uma meta e começamos a demonstrar uma trajetória de sustentabilidade. A sustentabilidade da dívida poderá ser vista não na sua dimensão única e exclusiva, mas pelo seu efeito. Há um elemento que apontou quando ia apresentando, ia destacando os grandes factos da dívida, falou de uma situação que é associada ao peso da dívida nas despesas públicas, né? Que continua alta. E parte do trabalho que está a ser feito é de alterar a configuração da dívida. Ou seja, no fundo, o que causa pressão não é tanto a dimensão, mas a configuração. Vou-lhe dar, por exemplo, um exemplo. Em 2022, nós tínhamos do estoque de dívida a 72 milhões de dólares. Mas, neste período, houve a apreciação do câmbio.
ou seja, o peso da receita do serviço da dívida sobre as despesas era mais reduzido. O que é que isso nos ilustra? Isso nos ilustra que não é necessariamente o estoque que causa pressão, mas é a forma como a dívida está configurada. Se eu tiver... Portanto, as finanças está a empurrar a responsabilidade da situação macroeconómica. Não. Aí tem que dar também um detalhe. E se me permitir concluir o raciocínio, vamos chegar à mesma conclusão. 72 milhões de dólares de estoque, mas o serviço de dívida é mais curto. Quando nós vamos para 2020 e 2024, por exemplo, o estoque estava em 64. Ou seja, o estoque é reduzido, mas a pressão foi maior sobre as despesas. Porquê? Porque a dívida estava concentrada. Então, parte do processo de gestão da dívida tem que permitir higienizar a dívida pública, garantindo o quê? Que nós, quando fazemos emissões, uma parte das emissões vão ser feitas para financiar efetivamente o OGE, outra parte pode ser feita para trocar, configurar, por exemplo, deixar, se notamos que tem a dívida muito concentrada, por exemplo, no mês de janeiro, a gente pode fazer emissões, tomar dívida, recomprar, utilizar parte dos nossos depósitos para fazer também essa incursão, que foi feito durante esses anos, que permitiu-nos higienizar mais a dívida. Só para dar um contexto, por exemplo, na dívida doméstica, em média, nós fazíamos pagamentos anuais de cerca de entre 8, o equivalente a 8 e 7 mil milhões de dólares todos os anos. Com as operações que fomos fazendo, isso permitiu reduzir esse peso deste limite de 7 e 8 mil milhões de dólares para um limite de 4. Ou seja, é uma redução de quase entre 4 a 3 mil milhões de dólares que sai do peso. Mas que indicadores técnicos e metodológicos vocês usam para garantir que a dívida é sustentável? Tem várias métricas que podem ser utilizadas, né? Uma das métricas que muito se olha assim de forma muito direta é o rácio dívida-PIB, né? Dá uma visão da solvabilidade do país. Outra métrica também que é utilizada é a visão entre a comparação entre o serviço de dívida e as receitas. Se o serviço de dívida sobre as receitas tiver um peso muito grande, isso quer dizer que boa parte das receitas do Estado são utilizadas para o serviço de dívida. No nosso caso, se olharmos assim do ponto de vista direto, para 2025, a perspectiva é que o rácio de receita serviço de dívida serviço de dívida receita esteja mais ou menos 67%. Mas tem um elemento que muitas vezes esse rácio, quando ele olha, ele está a olhar o serviço de dívida do ano e está a olhar as perspectivas de receita também do ano. Mas se tiver em consideração os depósitos e as reservas que o Estado tem, o rácio é ligeiramente mais baixo, né? E basicamente a mensagem que queremos passar é que a dívida pública ela durante algum tempo ela intensificou-se, cresceu muito, chegou até ser 80 mil milhões de dólares, mas está numa trajetória de redução. Está numa trajetória de redução, mas é importante olharmos para trás e percebermos porque é que nós chegamos a estes níveis de endividamento, olhando sobretudo para como é que esta dívida nos serviu. Tá bem, vou tentar apresentar aqui algumas abordagens. Sobretudo, isso vai-nos recuar um bocadinho às primeiras fontes de financiamento que o Estado teve. Depois do processo de paz, Angola tentou ter acesso ao financiamento de vários países, normalmente os países mais convencionais, europeus, Estados Unidos e por aí fora, e nenhum deles mostrou abertura. Porque o entendimento é que Angola não precisava. Não precisava, porque na perspectiva de o país ter recursos minerais e por aí fora, que lhe pudessem dar o rendimento. Mas só que os recursos não estão explorados, não geram rendimento. Não, mas mesmo naquela altura também já o setor petrolífero era maduro.
Era maduro, mas não na dimensão que depois gerou o boom dos anos 2022 para a frente, né? Ou seja, então... Não, é anterior a isto, inclusive. Mas nós estamos a ver de um processo de paz. O país esteve em guerra e, como um país em guerra, gasta Mas muito a parte dos seus... acha que fizemos uma boa aplicação da dívida ao longo dos anos? Eu acho que sim. Acho que Quer sim. dar exemplos? Um dos exemplos somos nós. Ou dizer, nós, por exemplo, a nossa geração. A nossa geração é produto dos investimentos que foram feitos. Ou seja, nós temos pessoas da nossa geração que tiveram acesso a um nível de educação que é resultado do investimento que o país criou. E isso Mas está a citar permite-nos... setores que tradicionalmente recebem pouco do orçamento. Mas que mesmo recebendo pouco do orçamento, conseguiu criar profissionais que conseguem resolver temas como um bom jornalista, temos economistas que fazem uma análise crítica e consensual que permite o país a passo e passo, e dando passos no sentido de encontrar um rumo à sustentabilidade, rumo ao progresso. 83% da dívida está exposta à moeda estrangeira. Que garantias é que há de redução dos riscos de vulnerabilidade? Os riscos de vulnerabilidade é algo que vai ser diluído ao longo do tempo. Nomeadamente ao financiamento interno, não é? Interno, sim. Como dizia, é algo que vai ser reduzido ao longo do tempo. A única forma de reduzir a exposição ao risco cambial é nós criarmos um ambiente em que o setor financeiro angolano fique cada vez mais robusto. E quando dizemos o setor financeiro, não de forma exclusiva o setor bancário. Nós temos que estimular o setor dos outros investidores institucionais, os fundos de pensões, as seguradoras, as próprias corretoras que têm estado a entrar no mercado. Ou seja, quanto mais sólidas essas instituições ficarem, mais soluções de financiamento vão existir no país e mais estabilidade vai gerar. Ou seja, quando tivermos, por exemplo, a Segurança Social a fazer investimentos em títulos de longo prazo, ou seja, vai permitir que os fundos de pensões, seja das entidades privadas como as públicas, a fazer investimentos consistentes, por exemplo, em títulos de longo prazo, isso vai permitir o quê? Que haja uma curva de referência sobre o quanto custa um financiamento a 10, 15 anos ou 30. Isso vai permitir o quê? Por exemplo, se tiver uma referência sólida sobre um título de 30 anos, mais facilmente fica precificar, por exemplo, o empréstimo à habitação. Então, o que tem que acontecer na nossa jurisdição para reduzir essa exposição, nós temos que trabalhar na confiança. Ou seja, nós temos que Mas este é um capítulo também que é ainda muito sensível. Não, a confiança constrói-se. Mas não há esta confiança agora. Depende da forma, da perspectiva. Nós... eu vou-lhe dar... As poupanças dos angolanos estão no estrangeiro. Sim, por causa da confiança. Por causa da confiança. Sim. Que não existe no nosso mercado. Mas a confiança não é do mercado. A confiança deriva das pessoas. A confiança das pessoas em relação ao mercado. Se o mercado não transmitir esta confiança, as pessoas... Sim, mas o mercado se faz com as pessoas. Por exemplo, se tiver uma zona que não tem ninguém, não está desabitada, não tem mercado. Então, no fundo, o que acontece? Nós, os angolanos, e como disse, estou a capitalizar naquilo que disse, se temos poupanças, ao dizer que a poupança dos angolanos está lá fora, isso quer dizer que o angolano tem poupança. Ou seja, a decisão de poupar e deixar os fundos no estrangeiro é nossa. Então, o que é que nós podemos fazer? Se nós acreditarmos mais na nossa nação e investirmos, nós conseguimos criar um ambiente de confiança. E conseguimos criar condições para que aquilo que muitas vezes nós buscamos em outras jurisdições seja possível fazer no país. Dorival Teixeira, já voltamos a esta entrevista Zimbro sobre a dívida pública angolana. Vamos fazer agora um rápido intervalo ao Jornal da Zimbro. Até já.
bem-vindos de volta à entrevista Zimbo, hoje com Dorivaldo Teixeira, diretor da Unidade de Gestão da Dívida Pública do Ministério das Finanças. Voltamos a esta entrevista e olhamos aqui para o que o Plano Anual de Endividamento também prevê, que é uma maior captação no mercado interno. Estamos a falar de 51,6% no total. Mas a questão é saber se esta opção visa reduzir os riscos externos ou deriva de alguma dificuldade em atrair financiamento internacional e atrair a taxas favoráveis. A perspectiva de termos uma maior, financiarmos mais internamente, faz parte de uns elementos, de uma das bases da nossa estratégia de endividamento de 2024-2027. O objetivo é criar condições para que o Estado financie-se mais internamente para equilibrar um dos aspectos que lançou, que é o nível de exposição da dívida à moeda externa. Não é? Nós já conseguimos fazer um trabalho muito bom de reduzirmos a dívida indexada, ou seja, a dívida indexada, aqueles títulos indexados que eram em kwanzas, mas cujo valor variava com base na variação do câmbio, não é? Passo o pleonasmo. Esses títulos, que anteriormente eram cerca de 50%, 60% das emissões, atualmente temos um valor residual que vence todo em 2026 cerca de 200 mil milhões de kwanzas, equivalente a mais ou menos 200 milhões de dólares. Ou seja, agora na dívida pública é residual. Um elemento que gostaria de destacar, nós tivemos, e isso eventualmente poderão ver nos relatórios do FMI, há lá um gráfico muito engraçado que mostra os vários choques que Angola teve ao longo do tempo, 2014, acho que 2012, 2017, em que houve choques cambiais, né? E acontecia uma coisa muito engraçada, quer dizer, não é engraçada, mas é um facto. Sempre que acontecesse uma desvalorização cambial, todo o estoque da dívida aumentava. A dívida multilateral, a dívida bilateral, a comercial, inclusive a dívida doméstica. Em 2023, quando nós tivemos aquela desvalorização de cerca de 40%, pela primeira vez o gráfico cresceu em todas as dívidas que tinham naturalmente exposição ao câmbio e no mercado interno caiu. Isso demonstra o quê? Que dois elementos. Que o Estado no mercado interno teve capacidade de pagar, por um lado, para ela ter caído, e por outro lado, a dívida no mercado doméstico já não está tão exposta à variação cambial. Isso é um dado muito importante que nós devemos nos orgulhar. Isso vai permitir que daqui para frente, se conseguirmos ser constantes, criar estabilidade. Olhamos para a dívida com a China. A previsão de acabar com esta dívida até 2030, certo? A perspectiva... Porque esta urgência em acabar com a dívida com a China? Eu diria que, se calhar, dar um contexto. Não diríamos que é acabar a dívida com a China. É cumprir uma das metas da estratégia de endividamento, que é... Estão a falar em uma queda bruta da dívida com a China? Não necessariamente. Mas foram as palavras do Ministro de Estado para a Coordenação Económica. Sim, mas é para criar o contexto. A perspectiva é reduzir a dívida colateralizada a petróleo. Porque, da mesma forma, por exemplo, que isso só para não polarizarmos, né? É natural que a Angola tenha financiamento proveniente, por exemplo, do Reino Unido, de Portugal. O que nós estamos a dizer é que a dívida colateralizada ao petróleo, que é a única que temos com a China, essa é que cria-nos algum peso. Então, a perspectiva é acelerar essa dívida para criar um equilíbrio, para que a gente tenha mais liberdade. Quando é que vai ser feito o próximo pagamento da China? Os pagamentos da China são feitos numa base trimestral, não é? Ou seja, os pagamentos são em março, junho... Este março foi pago? Foi pago. Quanto é que se pagou da dívida chinesa? A dívida com a China tem mais ou menos os pagamentos em volta de 600 milhões. A prestação é mais ou menos 600 milhões
de dólares, né? Estou a juntar o principal e os juros. Mas voltando à questão que colocou primariamente, a perspectiva é que nós começamos a acelerar os pagamentos para permitir libertar mais fundos para o país. Mas o que está a acontecer também é esta redução da dívida com a China e um aumento da dívida com o Reino Unido. Não necessariamente. O que levaria. Não diria isso, porque a dívida nós não temos uma dívida concreta com o Reino Unido. Nós temos dívidas com entidades, bancos que podem ter exposição ao Reino Unido, mas o Reino Unido não tem uma grande exposição a Angola. Quando nós olhamos no cômputo geral da dívida com Angola, nós temos 3 blocos. Tem a dívida com a China, 14 mil milhões, a dívida do México, 14 mil milhões, e o Reino Unido aparece com 13 mil milhões. Mas os 13 mil milhões que aparecem no Reino Unido não é necessariamente o Reino Unido, são as eurobonds, que têm ali uma expressão. As eurobonds representam cerca de 9 mil milhões. Então, por elas estarem domiciliadas no Reino Unido, é que nós dizemos Reino Unido. Era só para dar também essa perspectiva, para não pensarmos que estamos com uma exposição muito grande ao Reino Unido. O serviço da dívida vai consumir 69% das receitas externas, agora em 2025. Como é que se pode compatibilizar este esforço com a necessidade que o país também tem de investimento em setores de grande urgência, como a saúde e a educação? Isso também consegue ser resolvido no plano anual de endividamento. No plano anual de endividamento, nos 7 mil milhões de dólares que são previstos de financiamento no mercado externo, cerca de 4,4 mil milhões são estruturas de financiamento já contratualizadas, cerca de 3,7 mil milhões são financiamentos que já estão contratualizados com perspectivas de reembolso entre 10 a 15 anos. Então, desse ponto de vista, as infraestruturas que estão ali previstas, né, poderão ser cauteladas. Mas a Angola gasta menos nestas áreas do que paga em juros. Não percebi a questão, peço desculpa. Angola não gasta menos em educação e saúde do que paga em juros? Eu acho que essa questão é muitas vezes colocada, mas parte dos investimentos que estão a ser feitos é também na construção de escolas, né? Há projetos, por exemplo, com o Banco Mundial para promover a melhoria do sistema de ensino, né? Então, são investimentos que têm que ser feitos em paralelo, né? Então, tudo conflui para uma meta, né? E, por exemplo, se for acompanhar o último, houve um jornal, não vou mencionar o nome, que na sua manchete publicou exatamente esse dado, ou seja, porque pela primeira vez a Angola gastou mais em educação e saúde, né, do que em defesa e segurança. Ou seja, no fundo é um caminho que tem que se ir fazendo. E a última questão que lhe coloco é precisamente sobre o caminho que deverá seguir, pelo menos no domínio das ideias, a questão da dívida, para que as gerações futuras não estejam comprometidas. O nosso compromisso, enquanto gestores da Unidade de Gestão da Dívida, é garantir que se higienize a dívida, nos capacitemos cada vez mais para trazer soluções para deixar sempre a dívida na trajetória da sustentabilidade. Essa é a nossa missão. E nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, vamos utilizar o nosso saber para atingir isso. Este é o único elemento que nós podemos dar. Há países com níveis de endividamento até maiores do que o nosso. Estou a citar o Japão, mas parece que a preocupação é mesmo com a nossa dívida. São naturezas diferentes. O Japão, por exemplo, se for o rácio dívida PIB, está acima dos 100.
mas são países que têm... Mas o Japão não está tão preocupado quanto Angola está. Vou-lhe dar, por exemplo, um contexto. Qualidade da despesa? Não só isso. Tem mecanismos A não ser pior. Não, é diferente. É a maturidade da economia. Ou seja, Angola, apesar dos 50 anos, que vamos completar esse ano, ainda é um país jovem. Então, nós ainda temos alguma trajetória a galgar. E temos que ser pacientes. Ou seja, temos que ser pacientes que vamos construir o país que queremos, desde que estejamos comprometidos e que nos ajustemos a apreciar as pequenas vitórias. Dorival Teixeira, diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Zimbo. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. E assim que nos acompanhou, boa noite, muito obrigado por nos preferir. Fica aqui esta entrevista Zimbo e o Jornal da Zimbo. Nós voltamos seguramente na próxima sexta-feira.